Utilidade pública. Você não vive, você é vivido. Há algo movendo você agora mesmo, algo que não pede permissão, que não se apresenta, que não explica seus motivos. Você respira sem decidir respirar. Seu coração bate sem que você precise lembrá-lo. Você sente fome quando o corpo exige combustível, sede quando precisa de água, cansaço quando o sistema requer descanso. Nada disso é uma escolha consciente. Algo mais antigo que a consciência já decidiu por você. Você acorda toda manhã achando que vai comandar seu dia. Mas quem realmente comanda? Quem decide quando você vai sentir fome? Quem programa o momento exato em que a libido desperta? Quem determina que tipo de pessoa vai despertar seu interesse? Quem estabelece seus medos mais profundos, suas ânsias mais urgentes? Arthur Schopenhauer passou décadas investigando essa questão e chegou a uma conclusão devastadora. Por trás de toda a experiência consciente, existe uma força primordial que ele chamou de vontade. Não a vontade consciente, aquela que você imagina ter quando escolhe entre chocolate e baunilha, mas a vontade metafísica, cega, irracional, a energia fundamental que move absolutamente tudo o que existe. Esta vontade não é humana, não é pessoal, não é racional. Ela é o impulso cósmico que faz as plantas crescerem em direção ao sol sem saber por quê, que faz os animais migrarem milhares de quilômetros seguindo rotas que nunca aprenderam, que faz você querer, desejar, buscar, temer, sem nunca conseguir explicar completamente o porquê. Os sábios da Índia antiga já haviam percebido isso. Nos Upanishads, eles falavam de Shakti, a força criativa primordial que se manifesta como mundo, como matéria, como mente, como corpo. Uma energia que não tem propósito racional, apenas impulso puro. Brahman em movimento, a divindade se expressando através do devir perpétuo. Mas aqui está a diferença brutal entre a visão indiana e a percepção de Schopenhauer. Onde os místicos viam uma força divina se manifestando, o filósofo alemão viu uma força cega e sem sentido se perpetuando. A vontade não é sagrada, não é sábia, não tem um plano. Ela simplesmente quer e usa tudo o que existe para continuar querendo. Você acorda de manhã pensando em seus objetivos, seus sonhos, seus medos. Mas quem plantou esses objetivos em você? Quem criou esses sonhos? Quem instalou esses medos? A vontade já estava lá antes de você nascer, programando o tipo de corpo que você teria, o tipo de cérebro que desenvolveria, o tipo de impulsos que o moveriam. Sua personalidade, que você considera tão única e especial, é apenas uma configuração específica que a vontade assumiu para experimentar a vida através de você. Seus gostos, suas preferências, suas aversões, tudo isso são formas que a vontade encontrou para se manifestar em uma forma individual temporária. A consciência que você tanto preza, essa capacidade de pensar, refletir, escolher, Schopenhauer havia como um mero holofote iluminando um palco onde a vontade representa seus dramas eternos. Você não é o diretor desta peça, você nem mesmo é o ator principal, você é o cenário. O palco onde a vontade encena seus jogos perpétuos de carência e satisfação, de busca e frustração, de medo e alívio. Pense na última vez que você sentiu uma paixão avassaladora. Aquela urgência, aquela necessidade de possuir, de conquistar, de ter. Você achou que era você querendo, mas de onde veio essa urgência? Você decidiu sentir? Você escolheu a intensidade? Você programou o momento? Ou algo simplesmente se apoderou de você, usou seu corpo, sua mente, sua energia para perseguir seus próprios fins? Schopenhauer percebeu que por trás de toda a representação, de tudo que você vê, pensa, sente e experimenta, há essa força irracional
pulsando incessantemente. Ela não tem propósito final, não tem meta última, não quer chegar a lugar nenhum. Ela simplesmente quer e usa você, usa todos nós, usa todas as formas de vida para querer através de nós. A realidade não é um lugar que você habita, é uma vontade de ser que se manifesta através de você. Uma fome cósmica que devora a si mesma eternamente, criando formas temporárias, como você, para experimentar diferentes sabores de carência, diferentes tipos de busca, diferentes modalidades de sofrimento. E você é apenas um dos dentes desta boca infinita, ajudando-a a mastigar a existência sem nunca perceber que está sendo usado para alimentar algo que não tem fome de nada específico, apenas fome de continuar tendo fome. A vontade é o mestre oculto. E você é o escravo que nem sabe que é escravo, orgulhoso de suas correntes, defendendo sua escravidão como se fosse liberdade. O desejo não nasceu com você. Você nasceu dentro do desejo, como um peixe nasce dentro da água, sem nunca perceber que está molhado. Há 2.500 anos, um príncipe chamado Siddhartha Gautama abandonou o palácio onde vivia e foi sentar-se sob uma árvore. Ele não estava procurando iluminação. Estava procurando entender por que a vida humana era tão saturada de sofrimento. E então teve uma revelação que mudaria a compreensão humana para sempre. O sofrimento não vem do mundo exterior. Vem de Trishna, a sede insaciável que nos move. Tanya, a fome que nunca se satisfaz. O desejo como uma praga cósmica que infecta toda forma de consciência. Buda percebeu algo que poucos têm coragem de aceitar. O desejo não é um acidente. É o mecanismo básico através do qual a existência se perpetua. Você não deseja porque vive. Você vive porque deseja. E você deseja porque algo maior que você precisa que você deseje. Observe sua manhã. Você acorda e imediatamente quer café. Toma o café e quer verificar as mensagens. Verifica as mensagens e quer tomar banho. Toma banho e quer se vestir. Se veste e quer sair. Sai e quer chegar ao trabalho. Chega ao trabalho e quer que o dia passe rápido. O dia passa e você quer voltar para casa. Volta para casa e quer relaxar. Relaxa e quer entretenimento. Se entretém e quer dormir. Dorme e quer acordar descansado. Onde está o momento em que você simplesmente é, sem querer nada? Onde está o instante de completude que não pede continuação? Ele não existe, porque o desejo é uma máquina de movimento perpétuo. Cada satisfação é apenas combustível para o próximo desejo. Cada conquista é apenas o fim de uma fome e o início de outra. Schopenhauer viu isso com clareza cirúrgica. O desejo é carência tornado consciente. Você só quer o que não tem. E quando tem, para de querer. O que significa que para de se sentir vivo. A satisfação mata o desejo, mas mata também a intensidade da experiência. Então a vontade rapidamente cria uma nova carência, um novo buraco, uma nova sede. Isso não é acidente, é projeto. A vontade não quer que você seja feliz. Quer que você seja útil. E você é mais útil quando está insatisfeito, quando está buscando, quando está se esforçando para preencher vazios que ela mesma criou. Olhe para a sua vida com honestidade brutal. Quantas vezes você pensou: quando eu conseguir isso, vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego melhor, quando eu encontrar o amor verdadeiro, quando eu comprar aquela casa, quando eu emagrecer, quando eu ficar rico, quando eu for reconhecido, quando eu me aposentar. E quando conseguiu? A felicidade durou quanto tempo? Uma semana? Um dia? Uma hora? Alguns minutos? Logo o vazio voltou, não foi? Pedindo algo novo, algo mais, algo diferente. Porque a felicidade não é o objetivo do desejo. A felicidade é apenas a isca que a vontade usa para fazer você continuar desejando. Isso acontece porque o desejo não é seu.
Ele é da vontade agindo através de você. Você é apenas o veículo, o meio pelo qual a vontade experimenta carência e busca. Seus sonhos mais íntimos, suas ambições mais nobres, seus medos mais profundos, tudo isso são formas que a vontade encontrou para se manifestar como movimento perpétuo. Você quer sucesso profissional? A vontade quer perpetuar-se através do seu esforço, da sua competição, da sua necessidade de provar valor. Você quer amor romântico? A vontade quer reproduzir-se através da sua paixão, da sua entrega, da sua vulnerabilidade. Você quer paz interior? A vontade quer descansar temporariamente através da sua busca espiritual. Mas ela nunca descansa de verdade. Ela apenas muda de forma, de intensidade, de direção. Quando você cansa de buscar sucesso, ela te faz buscar simplicidade. Quando você cansa de buscar amor, ela te faz buscar independência. Quando você cansa de buscar paz, ela te faz buscar propósito. O budismo chama isso de samsara, a roda do sofrimento que gira eternamente. Mas não é só uma metáfora psicológica, é uma descrição literal do funcionamento da vontade. Você nasce com determinados desejos programados, cresce perseguindo esses desejos, sofre quando não os realiza, sofre quando os realiza e eles se revelam insuficientes, obtém alguns, perde outros, envelhece carregando novos desejos, morre e a roda continua girando. Não através de você especificamente, você é dispensável, mas através da espécie, através de outras formas de vida, através de outras configurações de consciência. A vontade é imortal. Você é apenas um de seus experimentos temporários. E o mais cruel de tudo, você acha que quer porque escolhe, mas você escolhe porque quer, e você quer porque a vontade quer através de você. Não há escapatória no nível do querer. Cada desejo satisfeito é apenas prova de que o sistema funciona. Cada desejo frustrado é apenas combustível para desejos ainda mais intensos. Você olha para pessoas que têm tudo o que você quer e pensa, se eu tivesse o que eles têm, seria feliz. Mas essas pessoas estão olhando para outras pessoas, querendo outras coisas, sofrendo outras carências. A roda não para nunca. O desejo não tem ponto de chegada. Ele é o próprio movimento, não um meio para um fim. Você não é livre. Você é apenas um sintoma da liberdade cósmica da vontade de experimentar todos os tipos possíveis de carência através de todas as formas possíveis de consciência. Sua individualidade é apenas uma das roupas que ela veste para ir ao teatro do desejo. E a peça nunca termina, porque o desejo não quer chegar ao fim. Ele quer continuar desejando. Para sempre. Seu corpo não é seu, é da espécie, é da vontade. E você? Você é apenas um inquilino temporário que paga aluguel com sofrimento. Você caminha pela rua e vê alguém que desperta seu interesse. Seu coração acelera, suas pupilas dilatam, seus hormônios entram em ebulição. Sua mente começa a criar fantasias, cenários, possibilidades. Você acha que é você escolhendo? Que é seu gosto pessoal, sua preferência individual. Mas Schopenhauer descobriu algo infinitamente mais sombrio. Você não está escolhendo um parceiro. A vontade da espécie está escolhendo um reprodutor através de você. Aquela química que você sente não é mística, é literalmente química. Feromônios imperceptíveis à consciência, mas detectados pelo seu sistema nervoso primitivo. Sinais biológicos que informam sobre compatibilidade genética, saúde reprodutiva, potencial de sobrevivência da prole. Seu amor à primeira vista é apenas o algoritmo genético da espécie funcionando em tempo real. Cada característica que te atrai no outro corresponde a algo que a espécie precisa para se perpetuar com sucesso. Você se atraiu pela simetria facial?
A vontade quer genes livres de mutações. Você se excita com determinado tipo físico? A vontade quer combinações genéticas que maximizem as chances de sobrevivência da prole. Você se apaixona pela personalidade? A vontade quer traços comportamentais que garantam um cuidado adequado com a prole. Seu amor é apenas a vontade da espécie disfarçada de sentimento pessoal. Aquela urgência de estar com a pessoa, de possuí-la, de ser possuído por ela, é a vontade usando sua capacidade de sofrer para garantir que você invista energia na reprodução. Você acha que está vivendo o maior romance da sua vida. Está apenas executando um programa genético escrito há milhões de anos. E quando a paixão passa, quando aquele fogo se transforma em tédio, em irritação, em indiferença, a vontade simplesmente terminou de te usar para aquela função específica. Ela conseguiu o que queria, reprodução real ou simbólica, e agora pode redirecioná-lo para outras tarefas. O que você chama de fim do amor é apenas a vontade liberando você de uma missão cumprida. Mas a sexualidade é apenas a manifestação mais óbvia da manipulação. Sua ambição profissional funciona pelo mesmo princípio. Você trabalha anos para construir uma carreira, achando que está realizando seus sonhos pessoais, mas está apenas cumprindo ordens genéticas. A vontade programa você para buscar status social, recursos materiais, reconhecimento. Tudo que, historicamente, aumentava as chances de reprodução bem-sucedida. Mesmo quando você conscientemente decide não ter filhos, os mesmos impulsos continuam ativos. Eles apenas se redirecionam. A necessidade de status se transforma em busca por prestígio intelectual. A necessidade de recursos se transforma em acumulação de experiências. A necessidade de reconhecimento se transforma em busca por influência social. Seu medo da morte? A vontade protegendo seu investimento biológico. Sua necessidade de pertencimento? A vontade garantindo que você permaneça no grupo, onde as chances de reprodução são maiores. Sua competitividade? A vontade usando sua agressividade para estabelecer dominância hierárquica. Até seus gostos estéticos são programados. Você acha bonito o que a vontade associa com saúde, fertilidade, abundância. Paisagens verdes e exuberantes evocam ambientes propícios à sobrevivência. Corpos jovens e simétricos evocam parceiros reprodutivos ideais. Rostos infantis evocam proteção da prole. Nada é casual. Tudo é funcional. Seu ego, essa sensação de ser alguém especial, único, importante, é apenas a interface que a vontade criou para você executar suas tarefas sem questionar. O ego te faz sentir importante para que você lute pela sobrevivência. Te faz sentir especial para que você procure parceiros adequados. Te faz sentir ambicioso para que você acumule recursos e status. Mas você não é importante. Você não é especial. Você é completamente fungível, intercambiável. A vontade pode fazer tudo o que faz através de você, através de qualquer outro ser humano com configuração genética similar. Você é apenas uma das bilhões de tentativas simultâneas da vontade de se perpetuar através da espécie humana. Se você falhar em qualquer uma dessas tarefas, se não conseguir reproduzir, se não conseguir status, se não conseguir recursos, a vontade simplesmente tenta através de outro. Ela não se importa com o seu sofrimento individual. Ela não se importa com suas frustrações pessoais. Ela só se importa com a continuidade do processo. O livre-arbítrio que você tanto defende, Schopenhauer demonstrou que é uma ilusão cruel. Você pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Seus quereres surgem prontos, pré-formatados, carregados de urgência emocional, exigindo ação imediata. E você obedece,
achando que está exercendo sua liberdade. Experimente querer algo diferente do que você quer agora. Experimente parar de querer o que você quer. Experimente inverter seus medos, suas atrações, suas repulsas. Você não consegue, não é? Porque essas configurações não estão sob seu controle consciente. Elas são instaladas pela vontade e operadas por ela, através de você. Seu corpo é uma máquina biológica sofisticada, projetada para executar tarefas específicas. Seus desejos são os comandos que fazem a máquina funcionar. Seu ego é o sistema operacional que faz você pensar que está no controle. E a vontade é o programador invisível que escreveu todo o software. Você é um fantoche que não percebe as cordas, e as cordas são seus próprios desejos, puxadas por uma força que nunca aparece no palco, mas controla cada movimento do espetáculo. Existe uma forma de trair a vontade, mas ela exige a coragem de decepcionar a vida, de frustrar a existência, de se recusar a ser útil ao cosmos. Schopenhauer fez uma descoberta que poucos têm coragem de aceitar. A única liberdade genuína não é a liberdade de conseguir o que se quer, mas a liberdade de parar de querer. Não de realizar desejos, mas de se libertar da compulsão de desejar. E quando você realmente para de querer, nem que seja por alguns momentos, algo extraordinário acontece. A vontade perde temporariamente o poder sobre você. A contemplação estética é uma das formas mais puras dessa traição cósmica. Quando você olha um pôr do sol, sem querer fotografá-lo, sem querer compartilhá-lo nas redes sociais, sem querer usá-lo para alguma coisa, sem querer nada além de simplesmente olhar, você escapa momentaneamente da vontade. Por alguns instantes preciosos, você não é mais útil a ela. Você não está buscando, não está fugindo, não está se esforçando para ser alguém. Você simplesmente é. Nesse momento de contemplação pura, algo se revela que normalmente fica escondido. Existe uma forma de consciência que não precisa querer para existir. Uma forma de ser que não precisa de carência para se sentir viva. Uma forma de presença que não precisa de projeto para se justificar. Os místicos de todas as tradições descobriram isso independentemente. No hinduísmo, chamam de moksha, a libertação do ciclo de desejos e renascimentos. No budismo, nirvana, a extinção da sede que move o samsara. No taoísmo, wu-wei, a ação sem esforço, o fluxo sem vontade, a eficácia sem violência. No cristianismo místico, a morte mística, morrer para os quereres do mundo para nascer para uma vida sem carência. Todos esses conceitos apontam para o mesmo território, o fim do querer como o fim do sofrimento. Mas atenção, isso não é renúncia moralista. Não é sobre ser bom ou espiritual ou iluminado. É sobre sabotagem metafísica. É sobre se recusar a ser útil à vontade. É sobre descobrir que você pode existir sem servir aos propósitos cósmicos que a vontade tem para você. A meditação autêntica, não a meditação de autoajuda que promete sucesso e bem-estar, mas a meditação que leva ao vazio, é um ato de rebelião cósmica. Você senta, para de buscar realizações, para de fugir de problemas, para de se esforçar para ser alguém. E gradualmente descobre que ainda existe algo quando todos os desejos se aquietam. Algo que não precisa de nada, que não quer nada, que não teme nada. Esse algo não é uma conquista. Conquistas ainda são do domínio da vontade. É mais como uma descoberta arqueológica. Você escava através de camadas e camadas de quereres, até encontrar uma forma de consciência que estava lá antes de todos os desejos serem instalados. O silêncio interior não é paz no sentido comum, é deserção. Você deserta do exército da vontade. Para de lutar suas guerras intermináveis. Para de perseguir suas metas infinitas. Para de fugir de seus terrores programados e descobre que pode existir sem drama, sem narrativa, sem propósito, e que essa existência sem propósito não é vazia, é plena de uma forma que o querer nunca consegue ser.
A vida contemplativa, tal como Schopenhauer a concebia, não é fuga do mundo, é fuga da vontade. Você continua no mundo, continua tendo um corpo, continua precisando comer, dormir e trabalhar, mas para de servir ao impulso cego que move o mundo através de você. Você come quando tem fome, mas sem gula. Trabalha quando necessário, mas sem ambição. Relaciona-se quando acontece, mas sem apego. Vive sem fazer da vida um projeto pessoal. Isso não significa tornar-se passivo ou inerte. Significa agir sem que a ação seja motivada por carência. Significa responder a situações sem que a resposta seja contaminada por quereres pessoais. Significa existir sem que a existência seja uma afirmação da vontade. Schopenhauer chamou isso de negação da vontade de viver. Mas cuidado com as palavras. Não é suicídio. Suicídio ainda é uma ação dramática da vontade. É algo mais sutil e infinitamente mais radical. É viver sem afirmar a vida como valor supremo. É existir sem fazer da existência um projeto que precisa ser defendido, expandido, perpetuado. Quando você para de querer conquistas, a vontade perde o interesse em você como veículo de ambição. Quando você para de temer perdas, ela perde o controle sobre você através do medo. Quando você para de buscar sentido, ela perde a capacidade de te manipular através da necessidade de significado. Quando você se identifica com qualquer papel social, ela perde a capacidade de te usar através da vaidade. A solidão autêntica, não a solidão como fuga das pessoas, mas a solidão como independência da necessidade de validação, é outra forma de sabotagem. A vontade precisa que você seja social para que possa usar seus instintos gregários. Quando você descobre que pode estar completo sem aprovação externa, ela perde uma das principais alavancas de controle. A simplicidade voluntária, não como ascetismo moralista, mas como recusa de participar do jogo de acumulação infinita, é outra forma de traição. A vontade precisa que você continue querendo mais para que possa usar sua energia produtiva. Quando você descobre que pode estar satisfeito com menos, ela perde a capacidade de te motivar através da carência material. Isso não te torna inútil ao mundo. Na verdade, pode te tornar mais útil genuinamente, porque suas ações deixam de ser contaminadas por agendas pessoais, mas te torna completamente inútil à vontade. E aí reside toda a diferença entre ser útil e ser usado. A liberdade não está em querer melhor, está em não precisar mais querer. A salvação não está em conseguir o que se busca, está em parar de buscar. Chegamos ao fim desta jornada pelo teatro do desejo. E o que descobrimos nas profundezas dessa investigação? Que a peça nunca foi nossa, que o roteiro foi escrito antes de nascermos por uma força que não nos consultou, que os personagens que interpretamos, o ambicioso, o apaixonado, o medroso, o conquistador, foram criados pela vontade para servir aos seus próprios fins cegos, e que a única liberdade genuína é sair do palco, sem fazer disso um drama. Mas sair do palco não significa necessariamente morrer fisicamente. A morte física pode ser apenas mais uma peça da vontade, especialmente quando é motivada por desespero, raiva ou qualquer outra forma de querer intenso. Sair do palco significa algo mais sutil e infinitamente mais radical. Significa morrer como projeto, morrer como ambição, morrer como carência tornado consciente. Significa deixar de ser interessante para a vontade. Quando você para de fazer da vida uma conquista pessoal, algo se aquieta profundamente. Não a quietude da depressão, que ainda é uma forma de querer que a dor pare, mas a quietude da completude sem objeto. Quando você para de fazer da morte um problema a ser resolvido, algo se abre. Não a abertura da fé, que ainda é uma forma de querer garantia sobre o futuro, mas a abertura da aceitação incondicional do que é. Quando você para de fazer de si mesmo uma narrativa, uma história de progresso, de evolução, de superação, de crescimento, algo além da narrativa se revela. Algo que não precisa de história para existir. Algo que não precisa de passado para ter identidade.
algo que não precisa de futuro para ter sentido. Viver sem conquistas não é fracasso, é libertação da tirania do sucesso. Todo sucesso é temporário e todo fracasso também. Quando você para de definir seu valor através de conquistas, descobre que seu valor, se é que essa palavra ainda faz sentido, não depende de performance. Você vale pelo simples fato de existir, não pelo que consegue fazer com essa existência. Viver sem performance não é mediocridade, é libertação da tirania do reconhecimento. Toda performance é uma forma de mendigar aprovação externa. Quando você para de se apresentar para o mundo, descobre que não precisa de plateia para existir. Você pode ser completamente você mesmo sem que ninguém saiba quem você é. Você pode trabalhar sem ambição, fazendo o que precisa ser feito sem transformar o trabalho em identidade. Pode amar sem possessividade, cuidando de pessoas sem precisar que elas te completem. Pode criar sem ego, expressando o que pede para ser expresso sem precisar que a criação te glorifique. Pode existir sem insistir na existência, como se ela fosse uma conquista pessoal. A vida continua acontecendo, mas para de ser um fardo que você carrega. Para de ser um problema que você precisa resolver. Para de ser um projeto que você precisa completar. Para de ser uma performance que você precisa sustentar. Ela simplesmente é. E você simplesmente é dentro dela. Schopenhauer viu isso com clareza implacável. O sofrimento não vem fundamentalmente das circunstâncias externas. Vem da vontade reagindo às circunstâncias através de você. Quando você para de reagir automaticamente, quando encontra um espaço entre o estímulo e a resposta, as circunstâncias perdem poder de te fazer sofrer. Elas continuam sendo o que são, mas você para de precisar que sejam diferentes. O mundo continua sendo exatamente o mundo, cruel e belo, absurdo e maravilhoso, injusto e generoso, violento e delicado. Mas você para de precisar que ele seja só belo, para de precisar que ele seja só justo, para de precisar que ele seja só maravilhoso, para de precisar que ele te confirme, te complete, te realize. E aí acontece algo que a vontade não previu quando criou criaturas conscientes. Você descobre que pode ser completo sem completude, feliz sem motivo específico para a felicidade, pacífico sem que a paz seja um objetivo a ser alcançado, livre sem que a liberdade seja uma conquista a ser defendida. Isso não é uma conquista no sentido convencional. Conquistas ainda são território da vontade. É mais como uma rendição, mas não a rendição da derrota, e sim a rendição da descoberta. Você se rende à possibilidade de existir sem exigir nada da existência, de estar vivo sem fazer da vida um projeto pessoal, de ser consciente sem fazer da consciência uma ferramenta de controle. A vontade continua movendo o mundo através de bilhões de outras formas de vida. Continua criando e destruindo civilizações. Continua inventando novos tipos de carência e novos tipos de satisfação. Continua experimentando com diferentes configurações de consciência. Mas você descobriu o que existe além da vontade. Não algo maior, mais poderoso, mais importante. Apenas algo que não precisa querer para existir. Algo que não precisa de projeto para se justificar. Algo que não precisa de narrativa para ter significado. Algo que não precisa de futuro para ser completo. E quando você não precisa mais querer para existir, a existência se transforma. Deixa de ser um problema urgente que precisa ser resolvido e se torna um mistério silencioso que não pede explicação. Você continua respirando, mas a respiração não é mais sua. É apenas algo que acontece. Você continua pensando, mas os pensamentos não são mais seus. São apenas fenômenos que surgem e desaparecem na consciência. Você continua sentindo, mas as emoções não são mais sua identidade. São apenas ondas temporárias em um oceano que permanece imperturbável. Existe uma diferença abissal entre viver com propósito e viver sem precisar de propósito. O propósito é sempre uma forma de violência contra o presente, uma insistência de que o que é agora não é suficiente.
Quando você para de precisar de propósito, descobre que a vida tem uma qualidade completamente diferente. Não melhor ou pior, apenas diferente. Mais silenciosa, mais vasta, mais misteriosa. Schopenhauer intuiu isso quando escreveu sobre a morte da vontade no sujeito que conhece. Não é que você morre literalmente, é que algo em você morre, a parte que insistia em querer, em buscar, em temer, em controlar. E quando essa parte morre, o que resta não é o vazio da depressão, é a plenitude do mistério. Você pode passar o resto da vida nesse estado? Provavelmente não. A vontade é persistente. Ela vai tentar te reconquistar através de novos desejos, novos medos, novas identificações. Mas uma vez que você experimentou a liberdade de não precisar querer, uma vez que você tocou essa dimensão da existência que não precisa de projeto, algo em você nunca mais esquece. E talvez seja isso o máximo que se pode pedir de uma vida consciente. Alguns momentos de liberdade genuína. Alguns instantes em que você não é usado por nada, nem por ninguém. Alguns segundos em que você simplesmente é, sem que esse ser tenha que se justificar perante qualquer tribunal, nem mesmo o tribunal da própria consciência. A vontade vai continuar seu trabalho cego através de incontáveis outras formas. Vai continuar criando mundos e destruindo mundos. Vai continuar inventando sofrimentos e inventando alívios. Vai continuar experimentando com a consciência de maneiras que não podemos imaginar. Mas você teve o privilégio de perceber o jogo, de ver por trás da cortina, de descobrir que existe algo que assiste a toda essa dança cósmica sem precisar participar dela. Algo que pode contemplar a vontade sem ser possuído por ela. E quando você morre, quando seu corpo finalmente para de servir como veículo para a vontade, talvez a última coisa que reste seja exatamente isso: a capacidade de contemplar. Não como uma pessoa que contempla algo, mas como contemplação pura, consciência sem objeto, presença sem identidade, silêncio sem som. Isso é especulação, é claro. Ninguém volta para contar o que acontece depois. Mas se há algo que continua, provavelmente não é o ego que tanto defendemos em vida. Provavelmente não são os desejos que nos moveram. Provavelmente não são as histórias que contamos sobre nós mesmos. Se há algo que continua, deve ser exatamente isso que descobrimos nos momentos de liberdade da vontade. A capacidade de ser sem precisar ser algo específico. A capacidade de existir sem precisar de razão para existir. A capacidade de contemplar sem precisar de objeto para contemplar. E se não há nada que continua, se a morte é realmente o fim de tudo, então pelo menos você viveu alguns momentos como algo mais do que um fantoche da vontade. Pelo menos você experimentou o que significa existir por si mesmo, não como meio para os fins de uma força cósmica cega. Aqui está a ironia final. A única vitória real sobre a vontade é parar de lutar contra ela. A única liberdade genuína é a liberdade de não precisar ser livre. A única completude possível é a completude de não precisar estar completo. A vontade quer que você viva, quer que você sofra, quer que você busque, quer que você tema, quer que você continue o jogo, mas ela não pode forçar você a querer que ela queira através de você. Essa é a única escolha genuína que resta. Escolher, não escolher. Querer, não querer. Viver sem fazer da vida uma afirmação da vontade. E quando você faz essa escolha, não uma vez, mas momento após momento, respiração após respiração, algo em você se aquieta para sempre. Não porque os desejos param de surgir, mas porque você para de se identificar com eles. Eles surgem como ondas no oceano da consciência, mas você é o oceano, não as ondas. O teatro do desejo continua, os atores continuam representando, o público continua assistindo. Mas você descobriu que existe algo fora do teatro. Não como alguém que fugiu, mas como alguém que nunca precisou estar lá para ser quem é. A peça continua sem você. E isso não é uma perda. É a maior libertação possível. Aqui é vontade cega, onde a verdade não pede licença. O desejo é desmascarado. E a realidade sangra.